capítulo 4, caminho do deserto. Quando nós falamos em caminho do deserto, muita gente só consegue enxergar tribulação, pedra, topo pelo caminho, espinho, espadada, seta, flecha, capetinhas para tudo enquanto é lado, armados para acabar com a vida de todo mundo, e não é? Mas é preciso enxergar muito mais do que isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, e vamos usar o texto sim, da tentação de Jesus. Se Jesus foi para o deserto para ser tentado, às vezes nós também estamos no deserto para também sermos tentados, para também sermos experimentados, não é? Capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Mais uma vez, queridos irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Não deixe escapar a oportunidade de ser abençoado de jeito nenhum. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então observe vocês que quem levou Jesus para o deserto foi o então foi conduzido Jesus pelo Espírito, né? A irmãzinha não teve dúvida, diabo, amém? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fala conosco nessa noite, meu Deus, fala conosco, fala com o seu povo, fala com a sua igreja. Caminho do deserto, meu Pai, é o que nós vamos estar falando aqui. Nessa noite queremos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, e que a palavra do Senhor encontre guarida nesses corações, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Senhor, amém. Tome os seus lugares, queridos irmãos, tome os seus lugares. Poderíamos dizer que deserto é deserto, né? Nós poderíamos dizer que deserto é deserto. Se fala em deserto, realmente nós logo entendemos tudo que nós podemos colocar como momento de prova, momento de dor, momento de... Que deserto é assim, de dia às vezes é muito calor, à noite às vezes é muito frio. E deserto tem às vezes tipos de répteis, tipo de assim, animais peçonhentos. E às vezes tem aqueles enormes escorpiões, cobras que se escondem no meio da areia, e armadilhas. E às vezes tem tempestade de areia, e a gente fica com falta de ar só de pensar. É verdade, deserto é deserto, deserto não deixa de ser deserto. Tem uma história de um avião de correio, avião que transporta correspondências, que esse avião acabou caindo e sobreviveu só o carteiro. E o carteiro acabou terminando numa ilha deserta, não era um deserto, mas era uma ilha deserta. E naquela ilha deserta, as correspondências apenas em papel foram diluindo, se acabando e tal, mas tinha uma caixa grande, e ele como carteiro, com o espírito do bom carteiro, ele disse: eu vou preservar essa caixa aqui, e no dia que der certo, quem sabe eu consiga entregar essa carta para o seu dono, já que estava no avião do correio. Mas ele estava numa ilha que ele não conseguia, ele não tinha, por exemplo, uma bússola para ter a mínima ideia como se localizar. Ele não tinha um telefone celular, ele não tinha nenhum instrumento via satélite, ele não tinha GPS, ele não tinha absolutamente nada, e ele totalmente perdido ali, o que eu faço e tal. E passou um bom tempo, ele foi se acostumando, e aquela história de homens perdidos nas ilhas, né? Cresce a barba, ficam barbudos e tal, e ficam com alguns tipos de delírios. Mas de qualquer forma, com o passar do tempo, ele acabou sendo resgatado. E tendo sido resgatado, ele pegou a caixa, foi com a caixa, né? Não vou deixar, sou carteiro. E foi. E disse: não, pessoalmente eu quero entregar essa encomenda. Pegou a caixa, levou na casa do destinatário, era uma senhora.
A senhora disse: puxa, mas eu esperava essa correspondência já há tantos anos. Mas aconteceu um acidente, fiquei tantos anos assim na ilha deserta. Ah, muito bem, mas não tem nada demais aqui não. Isso aqui era só um telefone via satélite, um GPS, tinha aqui também dentro como é que chama? Um compass, como é que fala? Esqueci, uma bússolazinha. Era só isso, não era nada mais do que isso. Ou seja, ele tinha um tesouro ali dentro daquela caixa. Porque ele poderia pegar o telefone celular via satélite, fazer uma ligação, gente, caiu o avião, estou numa ilha assim, poderia pegar o GPS e de repente fazer a questão do satélite funcionar, pegar a bússola e dar a localização dele. Mas ele naquela ilha não conseguiu descobrir os tesouros que ele tinha nas mãos. Por isso ficou barbudo, ficou meio doido e coisas dessa natureza. Nós queremos extrair dessa história, meus irmãos, também as lições a respeito do deserto. Posso garantir a você que Deus o levará ao deserto em algum ponto da sua vida. Em algum momento da sua vida, Deus o levará ao deserto. Não tem como sermos provados, não tem como sermos fortalecidos, não tem como aprendermos os caminhos da paciência se nós não passarmos por desertos em nossas vidas. É no deserto que nós ficamos mais, eu diria, humildes. É no deserto que de repente nosso orgulho é extirpado. É no deserto que nós entendemos o poder, a enormidade do nosso Deus e a nossa insignificância. É no deserto que nós aprendemos a clamar e a confiar no Senhor e não em nós mesmos. E outras coisas dessa natureza. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, claro que no deserto vamos ter fome. Claro que no deserto algum dia vamos ter que clamar pelo Senhor, pela orientação, porque vamos nos sentir tão perdidos que a dependência de Deus é uma questão de vida ou morte. Quando o povo hebreu deixou o Egito, eu perguntei para a igreja quem levou Jesus para ser tentado. A Bíblia fala que foi conduzido pelo Espírito. E a Bíblia Sagrada nos fala também que o povo de Israel, o povo hebreu saindo do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus o conduziu pelo caminho do deserto. E a Bíblia faz, meus irmãos, ainda uma afirmação que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, que a Bíblia Sagrada fala: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. E olha só o que a Bíblia fala: para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Tem muita gente mal intencionada, ou com intenções secundarizando o dono da bênção e ficando só com a bênção. Se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. A Bíblia está dizendo que quem fez isso foi Deus, não foi o diabo não. Porque Deus sabia que os fortes sairiam fortes, Deus sabia que os que realmente eram dele iriam permanecer, e parece que não foi o caso, não é? De muitos. Mas a Bíblia fala que depois o sustentou também com maná, cuidou deles, não deixou, pelo menos, né? E foi de onde surgiu o versículo, mostrando aquele povo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós gostaríamos, meus irmãos, hoje de falar com todos nós que de repente estamos no deserto hoje, ou de repente estivemos no deserto ontem, mas de repente amanhã poderemos estar de novo. Nós temos de descobrir os grandes tesouros do deserto. Os grandes tesouros do deserto. E através da tentação de Cristo, a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é o tesouro chamado a palavra de Deus. Uma igreja não pode crescer embasada em ideias humanas. Uma igreja não pode crescer, quando eu digo igreja, estou dizendo você. Ela não pode crescer embasada no eu vi, eu sonhei, eu revelei, eu entendi. Qualquer igreja para crescer, qualquer povo para crescer, tem de conhecer o tesouro chamado a palavra de Deus. Palavra de Deus. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia fala que no princípio
Quando Deus fez tudo, todas as coisas, Deus usou a palavra. Não foi do nada, foi a palavra. No princípio era o verbo era Deus. O profeta fala no capítulo 55 do livro de Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes prosperará em tudo para que seja enviada, ela haverá de prosperar. Que palavra era essa? Essa palavra era a mesma palavra do Evangelho de São João, que fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós e prosperou, levando a palavra, curando enfermos, dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o elemento da vossa redenção. E foi concluído o seu projeto quando morreu na cruz do Calvário, cumprindo sim o porquê foi enviada a palavra. Se você quer crescer, descubra, nem que seja no deserto, o tesouro chamado a palavra de Deus. Você não vence o mundo por você mesmo, você não vence o inimigo por você mesmo, você não tem argumentação contra nada espiritualmente falando, com seus próprios argumentos. Você precisa da palavra. Esse é o primeiro tesouro. E observe você que o inimigo chegou para o Senhor Jesus se utilizando da palavra, e se utilizou da palavra até o fim. E o Senhor Jesus respondeu ao adversário também se utilizando da palavra. Você precisa descobrir o segredo da palavra. Essa palavra que você está ouvindo, essa palavra que você pode ler todos os dias. Às vezes deixamos de ler a Bíblia Sagrada para ler algo que não edifica nada. Às vezes se deixa de ler a Bíblia para ler revistas semanais. Às vezes se deixa de ler a Bíblia, buscar conhecimento, fazer um curso bíblico para se ler revista de fofoca. E olha que essas revistas de fofoca trazem cada uma que dá até, sei lá, fulano de tal tomando sorvete na Barra. Faça-me o favor. Faça-me o favor. E o que é que eu tenho a ver com a vida do fulano de tal tomando sorvete na Barra? Mas é famoso, eu não quero saber. Tem muita gente que quer fazer o quê? As pessoas são assim. Mas você que é servo de Deus, deixar de saber o que a Bíblia fala para saber a respeito do ator que está tomando sorvete na barraca da Barra da Tijuca. Faça-me o favor. Aí o diabo chega e faz das suas insinuações. A pessoa chega e coloca. Eu estava domingo passado num recinto. A minha esposa entrou no local para comprar um negócio e chegou um evangelista de uma igreja e começou a mandar a palavra. Eu comecei a ouvir. Nem tudo estava correto, mas parece que está correto. Estou falando do inimigo. Em Gênesis, a primeira coisa que o inimigo fez acontecer no entendimento de Adão e Eva foi: não é bem isso que Deus quis falar. Depois o questionamento: será que foi isso? Depois, além de colocar a dúvida, aparentemente diz: Deus está mentindo. Olha, diz que vocês vão morrer, mas não vão morrer nada. Se você não tem como refutar biblicamente, se você não tem como responder se utilizando do tesouro da palavra, você será derrotado. Você será enganado. Porque se o inimigo chegar para você e falar: olha aqui, eu sou da magia negra, aqui está o livrinho de São Cipriano, eu queria bater um papo com você, você já vai logo: vá de retro, Satanás, sai, capetacão do inferno, não é verdade? Mas ele vem para você usando a palavra que você deveria conhecer, e às vezes não conhece porque você não medita, você não a reconhece como um tesouro. Agora, meus irmãos, o deserto é preciso, porque quando você está no deserto, nem que seja força, você procura conhecer esse tesouro. A palavra é o grande tesouro, número 1, a palavra de Deus. Segundo grande tesouro, meus irmãos, da estrada do deserto, é a confiança. O diabo transportou o Senhor Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Falou: se joga. Tem
tem anjo aqui que vão te guardar. Usando a palavra, basicamente o que o inimigo disse foi: olha, você tem que confiar. Você tem que confiar. A confiança. Quando você lê a palavra, quando você entende a palavra, não duvide, creia. Tenha confiança que essa palavra é fiel, ela é verdadeira. Pode confiar, porque o que Deus fala e ponto final. Se está escrito na palavra, está escrito na palavra. Se não está escrito na palavra, não serve. Mas se está escrito na palavra, pode confiar, porque Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Claro que Jesus poderia chegar e falar: não, mas eu vou então saltar, porque eu sei que está cheio de anjo aqui. Não fez, porque Jesus nunca obedece ao adversário, não é verdade? Nunca obedeceria, e você também não. E de mais a mais, pela própria palavra, Jesus poupou o trabalho. Para que tentar? Eu não preciso pular. Eu não preciso passar por isso aí. Você precisa confiar. O primeiro tesouro então é a palavra. O segundo tesouro é a confiança. Aí eu volto, meus irmãos, para o deserto. Por que nós temos que mostrar confiança? No deserto ou na vida do crente, você confia mesmo em Deus? Então veja isso. Às vezes Deus não permite você acumular nada para o amanhã. Quando Deus colocou ou permitiu, então, a Bíblia Sagrada fala que Deus mesmo colocou mesmo, e tipo, as intenções do Senhor era saber se o povo realmente era povo, né? A Bíblia Sagrada nos diz que depois que o homem passou lá as suas dificuldades, Deus mandou o maná. Para explicar o maná, vamos dizer que era como se fosse alguns flocozinhos de pão, bem levezinho. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos afirma que Deus não permitiu o armazenamento do maná. Você não precisa acumular. Você precisa exercitar a confiança de que o mesmo Deus que está te dando hoje te dará amanhã. No deserto nós aprendemos a confiar em Deus. Podemos dizer, mas o povo de Israel tinha algum tipo de opção? Talvez não.